meu povo, no Splash Encontra de hoje eu vou entrevistar uma ícone da televisão brasileira. Ela é dançarina, atriz, cantora e foi sucesso absoluto no programa do Chacrinha e continua fazendo muita história no entretenimento. Aqui a gente tem uma dica de quem é. Terezinha! Rita! Um prazer, meu amor. Vamos conversar? Vamos conversar, vamos lá. E aí eu chamava. Aí eu falava, dá um beijinho aqui. Rita, nos anos 80, você virou madrinha da penitenciária do Carandiru. E pra complementar isso que você falou, eu vou até abrir aqui uma aspas do Dr. Drauzio Varela. Ele falou um negócio tão legal, tão bonito, né, a seu respeito. Abre aspas. Uma mulher capaz de fazer uma dança erótica daquelas e chamar a atenção de todas aquelas pessoas com tanto respeito é um artista de verdade. Você vê? Dr. Drauzio Varela. E aí? Porque eu ia pro palco, a Rita Cadillac, né? Ia para o palco com mini, maiô, uma micro saia, um micro vestido, e dançava com o corpo, e provocava, como até o dia de hoje eu tento provocar. Mas é uma provocação que as pessoas veem que, pô, ela tá só provocando, né? Como você conseguia esse respeito, né? Pois é, me impor. Eu te dou o direito de você dar, porque eu tinha nos meus shows, os homens brincavam comigo, dançando, tinham que me imitar, essas coisas todas. Sim. E eu dizia que quem ganhasse podia pedir o que quisesse de presente. E eu sempre brincava assim, olha, só que eu sou apaixonado por cachorrinho, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui, eu vou ficar na outra ponta. Quando eu te chamar, você tem que ir até lá. Que nem um au-au, tá legal? Tá, todo mundo topava. E aí eu chamava. Aí eu falava, dá um beijinho aqui. Meu amor, beijinho na bunda até o dia de hoje. Que legal. Até o dia de hoje. Mas era um beijo que eles me falaram, mas pode? Pode? Eu falei, pode, eu tô mandando. Eu tô mandando, obedeça. Sabe? Mas era assim, e lá dentro também era assim. Rita, como era a entrada ali na penitenciária? Com aquele milhares de homens, né? Era. A maioria homem. Só tinha homem. Eu fui no Carandiru a primeira vez, né? Quando eu cheguei, eu falei, oi? Mas não me assustei tanto. Porque tinha as crianças, porque era uma festa de Natal, então tinha criança, tinha as esposas dos internos, tudo isso, mas era pesado, né? E aí eles mesmos me convidaram para ser madrinha deles, eu topei, aceitei, mas antes eu perguntei, o que é ser madrinha? Ele falou, não é nada demais não, é só de vez em quando vir aqui visitar essas coisas. E eu morava perto na época, então eu mexia, eu tava lá dentro. Era mesmo? Assim? Tava lá, eu ia almoçar, eu passava a tarde lá conversando com eles, tinha palestra do Dr. Drauzio, eu ia. Mas ganhava uma apresentação? Eu ganhei sempre muito carinho, muito respeito. É mesmo? Meu salário era isso. Carinho, respeito, educação com as pessoas, sabe? De saber quem é o ser humano. Você lembra da sua primeira apresentação ali, a primeira entrada, como você se sentiu? No Carandiru eu lembro bem. A primeira vez que eu entrei na cadeia mesmo foi no Rio de Janeiro, no sistema carcerário da Frei Caneca. E eu fiquei muito ruim, porque era um lugar mais preso, mais fechado, escuro, frio, gelado, sabe aquelas coisas? Então eu me senti mal. Eu falei, não, nunca mais me chamem para ir para cadeia, que eu não vou. E no ano seguinte passou que a gravadora, você está convocada para fazer o show de Natal do Carandiru, não sei o que lá. Eu falei, mas então vamos. Aí eu fui fazer. Só que lá eu cheguei, eu te falei, eu encontrei um ambiente mais aberto, porque foi num espaço aberto. Sim. Eu falei, legal, gostei, né? Me senti leve, mas tem uma energia. Claro que existe uma energia mais negativa lá, pesada, mas nunca isso me afetou, eu nunca saí de lá pesada, porque eu sempre, como eu ia para lá para fazer o bem
para tentar levar um pouco de leveza na vida de um ser humano, que por pior que seja, é ser humano, entendeu? Se eu podia levar pelo menos meia hora, 5 minutos, 1 minuto de respeito para aquele ser humano, então isso já estava muito bom para mim. Então era o meu pagamento esse. E eu me senti assim na primeira vez, e até o último dia que o Carandiru existiu, eu estava lá dentro. Você lembra da sua última apresentação lá? A última apresentação foi eu fiz o Carandiru mesmo, o filme, e depois eu fiz um ensaio fotográfico lá dentro. Foi a última vez que foi. Rita Cadillac, assim, depois eu fui quando implodiram, mas aí eu já fui como Rita mesmo, né? No Massacre, eu fui como Rita, não fui a Rita Cadillac. E quando implodiram, eu também fui como Rita, e vi o último, como eles dizem, o último bonde partindo. Nossa. Que era o último carro com algum enterro. A Rita era uma menina que acabou casando cedo, tendo filhos cedo. Quem era a Rita antes de ser famosa? A Rita antes de ser famosa. A Rita era uma menina que acabou casando cedo, tendo filhos cedo, e que foi à luta cedo, foi viajar para fora, para trabalhar dançando, que foi sempre o meu sonho, dançar. E voltei de férias ao Brasil e acabei caindo nas garras da televisão, no Chacrinha. Tô eu aqui ainda. A gente vai, né, desmistificando tudo isso, a gente vai descobrindo um pouquinho. Sempre foi uma dançarina espetacular, né? E eu Não te digo isso, mas eu marquei. Marcou. Eu soube marcar. E eu falo isso com muito entusiasmo, Rita, porque eu faço balé também. E assim, é uma arte que eu admiro muito. Eu quero saber de onde foi que surgiu? Desde menininha? Ou um bichinho, alguém te picou, um bichinho que te picou, alguém falou, vai ser bailarina? Eu nasci. Bem, meu aniversário é em junho, que é festa junina. Então seria mais do que assim, festa junina nos aniversários. É verdade. O meu não. Era bailarina clássica de tchutchu o tempo inteiro. Ali. Então eu fui cedo estudar balé. Estudei no Teatro Municipal do Rio. Então a minha vida era balé. Eu até hoje eu amo balé. Eu amo. Se eu pudesse, eu vivia do balé. Eu amo balé. Mas não dava porque hoje é difícil ainda você viver de balé, a não ser que quando você consiga ir para fora, né? Porque no Brasil mesmo não existe isso. É muito difícil. Então é difícil. Aí eu fui para fora para tentar estudar e trabalhar. Só que eu trabalhava com um grupo brasileiro. Aonde? Lá, olha, eu fiz Estados Unidos quase que todo. Eu fiz Porto Rico, eu fiz Alemanha, eu fiz Canadá. Isso era apresentações que você ia fazer? Nós ficávamos 3, 6 meses em cada lugar. E assim, ao mesmo tempo eu estudava. E quando eu vim de férias ao Brasil, a minha intenção seria voltar, continuar com o grupo, que o grupo ainda continuou muitos anos viajando, mas continuar os meus estudos de balé. Sua história de vida é muito forte, né, Rita? Você foi criada pela sua avó. Conta como foi essa época pra gente. Bem, eu nasci, minha mãe me deixou com minha avó paterna aos 3 meses. Meu pai faleceu quando eu nasci, então a minha avó foi que me criou, né? E eu brinco dizendo que ela era muito louca, mas uma louca do bem. Ela fazia de tudo para que eu tivesse um futuro. Ela cuidava muito de mim, então eu posso dizer, mas ela era louca, ela era revolucionária. Na época da ditadura, minha casa tinha pessoas escondidas. Então, desde que eu me entenda por gente, a minha avó sempre falava assim, olha, não pode trazer coleguinha aqui. Então eu nunca pude levar colegas na minha casa, na minha residência. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu tenho uma loucura de estar sempre com a minha casa cheia de gente. Rita, aos 15 anos, você se casou. Aos 15 eu casei. Foi muito cedo. E aí teve uma gravidez. Como foi criar o filho? Como foi essa época, esse período? Então, eu casei e depois eu engravidei assim, na primeira. E aí eu engravidei com 3, 4 meses de gravidez.
descobri que meu marido me traía com a madrinha de casamento. Nisso você ainda morava com a minha avó. Ainda morava com a minha avó. Mas foi aqueles... Porque naquela época era muito comum aqueles casamentos arranjados. É, assim. não era arranjado, mas a minha avó sempre dizia assim, casou é até a morte. Ela ainda era assim, então não tivesse casado, né? Mas tudo bem, casou, teria que ser até a morte. Então ela se fazia de cega, às vezes, por algumas coisas. E eu também estava muito cômodo ainda com a minha avó viva. Cômodo até um ponto que não deu, que aí eu contei para minha avó que eu tinha pego ele com outra mulher, que era a madrinha do casamento, aquelas coisas todas. Aí eu falei que eu ia me separar, ela falou assim, não, você não vai se separar. Homem é assim, homem tem esse direito. Naquela época era muito natural isso. Era, mas eu sempre achava que não era natural. E não podia ser assim, né? Então a revolucionária era você, Rita, né? De um certo modo, né? É, pode ser, mas é porque eu sempre fui assim. Porque como eu fui criada pela minha avó, ela me criou dentro de um colégio interno, porque às vezes ela estava presa. Por conta da ditadura. Então ela estava presa, eu estava no colégio, então quando eu estava em casa de férias, ela estava presa, eu tinha que me virar sozinha dentro de casa. Muita coisa assim na minha vida, né? Então era coisa de doideira mesmo. Eu era revolucionária, mas ela ao mesmo tempo, ela que foi, porque ela conseguiu fazer muita coisa com uma menina sozinha, ela sozinha, eu sozinha, ela bebia pra caraca, coisa que eu não faço, exatamente por eu acho que eu ter visto ela beber. Com a minha avó bebia 2 litros de uísque por dia, né? Mesmo. Então tirou muita lição dali. Né? Muita lição da minha vida. Então a minha infância e a minha juventude eu aprendi muitas coisas que eu trouxe para minha vida mesmo. Né? E a sua mãe viveu a vida dela? Não, aí o problema era dela, eu não sei. Eu fiquei sabendo da minha mãe, eu tinha 54 anos. 54 anos da minha existência eu não sabia, né, que eu tinha mãe ou não tinha mãe. Quem era, eu não sei. Mas era muito bom. E aí quando minha avó faleceu, quando meu filho nasceu, a minha avó faleceu. Ela chegou a conhecer, óbvio, mas não muito. E ela faleceu. Eu me separei. Que aí eu podia me separar. E ganhou sua liberdade, né, também. Não é que era uma liberdade. A minha liberdade é que eu precisava ser gente. Eu não estava sendo gente. Eu estava sendo uma mulher que tinha que se submeter a certas coisas, porque era o padrão disso, e eu não aceitava. Tanto que até de relacionamento mesmo, de homem e mulher, nós tivemos muito pouco, mas muito pouco. E quando teve, após eu saber, né, que existia uma outra mulher, ou das pilantragens que ele fez na vida dele, eu não queria mais sexo. E é muito gozar, porque quando eu casei por pirraça com ele. Eu não nego isso. Porque eu gostava de outro cara. Mas eu gostava do outro cara e a gente namorou. Aí a gente brigou porque ele queria que acontecesse relação e eu sempre falava não. Minha avó disse que quando tem relação antes vira vagabunda, não casa, vira vagabunda e nunca mais vai casar. Então eu tinha aquele negócio na minha cabeça, parecia que era uma voz que falava o tempo inteiro. E aí a gente brigou, ele arrumou uma outra namorada, ficou noivo. Eu falei, você ficou noivo? Então, eu vou casar. Tanto que eu conheci o pai do meu filho, né, o meu marido, em outubro. Eu casei em janeiro. Era o tempo de fazer os preparativos de papel, essas coisas todas. Rita Cadillac. De onde surgiu esse nome? Existiu a Rita Cadillac francesa. Na década de 50, ela era considerada a rainha do stripper lá na França. Ela dançava no Crazy Horse, nesses cabarets. Ela dançava e cantava. E um amigo meu italiano, quando eu voltei de férias ao Brasil, que é o que eu falei, eu fui ganhar um din-din a mais, porque brasileiro adora ganhar um extra, né? Para poder ajudar nas contas, aquelas coisas todas, né? Brasileiro adora. Ama. E aí ele me convidou para fazer parte do elenco. No elenco seriam 3 meninas, no show do Paulo Silvino. E aí eu falei, vamos ganhar um din-din, vamos ganhar um din-din. E ele conversando comigo, uma vez ele falou para mim, você é a cara da Rita Cadillac, francesa. Eu falei, oi? Nem sei o que é.
E ele começou a me chamar de Rita Cadillac. Quem sabia desse apelido eram só os amigos ali, íntimos. Não era uma coisa aberta assim, né? Mas e quando eu entrei no Chacrinha, eu entrei só como Rita, porque eu não queria ficar no programa. Eu queria entrar, ficar uns 3 meses, que eram as férias minhas, lá de fora, entraria, dançaria, depois eu voltava lá pro grupo lá pra fora. E aí eu acabei sendo mordida por um bichinho chamado, eu acho que fama, posso falar isso? Posso. Era uma época de jornal, que não é só a época, óbvio. Você nem deve saber o que era, mas tinha colunas de jornalistas que falavam da televisão. E tinha um que se chamava Jorge Mascarenhas. E vivia, mexia, eu estava dentro da coluna. E um belo dia, logo que entrou, né, chegou uma menininha bonitinha, tá, não sei o que, uma chacrete nova. Então vivia, mexia, eu estava lá. Um dia andando na rua, veio um rapaz, um senhor até, falou assim, você que é a Rita Cadillac? Eu olhei pra cara dele e falei, oi, como é que você sabe? Não conheço, como é que você sabe? Aí ele falou, dá pra você dar um autógrafo? Tava lá minha foto no jornal, na coluna do Jorge Mascarenhas. Falei, oi, coisa boa, hein? Pô, dancei a vida inteira, nunca ninguém nem soube quem eu era. De repente, do nada, alguém assim. E aí aconteceu uma segunda, uma terceira, aí foi que eu resolvi ficar mesmo. E aí contaram para o Chacrinha que meu apelido era Rita Cadillac. Um belo dia tô lá dançando, ele assim, um som para Rita Cadillac. Eu não estava nem aí pro mundo. Quem é Rita Cadillac? Eu ainda achei que ia entrar alguém. Uma pessoa. Você vê como eu sou lesada. Sou lesada, gente. Eu falo, as pessoas não acreditam, mas é verdade. E aí ele olhou, terceira vez que ele falou, ele olhou pra minha cara. Sabe quando você sente que alguém tá olhando pra você? É pra você, querida. Ah, sou eu. Aí fui. Então a partir daquele dia ficou Rita Cadillac. E como foi que você chegou no programa do Chacrinha, Rita? Dançando no show do Paulo Silvino. No dia da estreia mesmo, era o Teixeira, se não me engano. E ele era produtor do programa, e ele foi ver o show. E aí, no dia seguinte, chegou pro Lelé, filho do Chacrinha, e pro Chacrinha falou, olha, tem uma menina que tem tudo pra ser chacrete. Tá dançando nesse show, não é conhecida, nem nada, não sei o que lá. Chacrinha mandou ele ir no outro dia, ver o show de novo e entregar um cartão pra mim poder ir na produção. E aí foi feito exatamente isso. E aí ele me deu um cartão e falou, olha, o Chacrinha quer falar com você. Eu falei, quem é Chacrinha? Não sei nem Porque quem. eu não era ligada com o negócio de televisão, tanto que eu estava fora do país. Fora do país. Então eu não era nem chegada nisso e nunca fui muito esse negócio de televisão, de programa, de saber quem é, quem não é. Hoje em dia até um pouco mais, mas antes eu não era ligada. E aí ele falou assim, não, é um grande apresentador, tem um programa assim, assado, na Rede Tupi de televisão. Aí eu falei, tá bom, vamos lá conversar. Eu fui no dia seguinte conversar. Aí o Leleco falou pra mim se eu poderia. Eu falei, olha, eu vou ficar 3 meses e depois eu vou embora. Não quero ficar. Foi aí que aconteceu o caso do autógrafo e eu acabei ficando 10 anos lá. Tem uma curiosidade, tá? Chacrinha pessoa e Chacrinha artista. Era a mesma? Não. Era a mesma pessoa? Não. O Chacrinha pessoa era muito severo. Rígido ali. Muito. Ele queria saber quem você namorava, quem você não namorava. Era mesmo. Se ele achasse que a pessoa não valia a pena, ele fazia uma campanha que você terminava o namoro. Qual era o signo dele? Ele é libriano. Era libriano. E ele era, assim como homem, um grande pai, um grande marido, muito responsável. E como artista era louco, mas um louco responsável. Qualquer coisa que acontecer, tinha show. O show é para começar às 8. Nem 5 para as 8 e nem 8 e 5. É às 8, ponto e vírgula, acabou. E ele era muito severo com isso. As chacretes não podiam namorar ninguém que fosse da produção ou da emissora. Tinha chacrete que era casada, tinha chacrete que estava noiva, ou até o pai da menina ia buscar lá na portaria do programa, né? Da emissora. E aí, ele não deixava. Ou o namorado, ou o pai, qualquer pessoa que fosse buscar a pessoa, não podia levá-la dali da porta. Tinha que ser 4, 5 quarteirões após a emissora. E eu brigava, eu falava, caraca, que porra é essa? Por que isso? Palhaçada, pô. É o pai, é o marido. E aí ele explicava que nós sabíamos quem era aquele cara que estava buscando, mas quem estava lá fora não sabia. E era uma época
que mulher que trabalhasse em televisão era prostituta, principalmente bailarina. Então ele tentava cuidar da nossa imagem. Então ele estava certo, porque quem estava na rua via o cara buscar, não ia dizer que era marido, não ia dizer nada disso. Ia logo mandar ver, né? Ele não deixava, então ele não permitia. A gente ia viajar, fazer show, ele tirava o telefone do quarto, do hotel. Ele ficava na ponta, no primeiro apartamento, nós pra cá, e pronto, aquele andar era nosso, não deixava ninguém. Se alguma quisesse sair, ele não dormia também. Rita, você foi a chacrete de maior destaque, assim, o que você acha que foi o teu diferencial? Eu, quando entrei, que eu vi 18, acho que era, na época que eu entrei, era 18, já que eu resolvi ficar no programa, eu tinha que fazer uma marca minha, né? Já que eu queria continuar ali. Então eu tinha que ter uma marca registrada. Então era o dedinho, Esse que era o roda-roda. Hipnótico, ele era hipnótico. Aí, e tinha a gostosa sou eu. Não que era a gostosa. Tinha muitas meninas muito mais gostosas, muito mais bonita, muito mais tudo. Mas eu montei o personagem. Eu sou a gostosa sou eu. Não tem pra ninguém. Então era aquela cara meia fechada, sorriso muito pouco. Sedutora. Era mais isso aqui. Então o olhar falava. E eu acho que foi aí, foi marcando. Aí teve a Pantera, que o Chacrinha fez a Pantera Cor-de-Rosa pra mim dançar. Mais um papel de marcava, destaque, né? Então era um destaque. Porque era eu que ia lá na frente, que abaixava, que rebolava, que mostrava bem o bumbum. Era coisas mais assim. Então eu acho que foi por isso. E com a morte dele, eu continuei no meio artístico. Eu não saí do meio artístico. Quando eu saí do programa, eu já fui direto para cantar. Então eu não saí da mídia, não saí da televisão. E sempre falava, Chacrinha, não sei o que lá, chacrete, não sei o que lá. Então, marcou foi isso. O que era fazer a cena, tinha a benção. Eu não tinha obrigação e não se levava para o outro lado. Rita já posou para revista Sexy, foi pro cinema e fez filmes de super sucesso, como Sedução e Por Desejo. Tem tantos filmes, eu fiz 8 filmes. Eu tenho curiosidade de saber como é que funcionam essas gravações. Você está falando de adulto. Filme de adulto, como é que funciona? Se você me perguntar, eu não sei. Juro por Deus que eu não sei, porque é uma coisa que quando eu fiz, eu não vou negar para você, e é o que eu falo, gente, eu fiz por dinheiro, claro, óbvio. Não tinha a noção de que era aquilo, porque como eu fiz 8 filmes da pornô chanchada, que era uma época de pornô chanchada, e que as pessoas imaginam que tinha pornô e não era. Era você imaginação. Como grandes atores fizeram, Vera Fischer fez, Tarcísio Meira fez, Cláudio Marza fez essa pornô chanchada. Então era imaginação. Tinha um nu, mas era pornô chanchada. Então para mim, o filme adulto era exatamente aquilo. Porque era fingimento, era a imaginação. O cara vinha por trás de você e você só fazia caras. E era isso que para mim era. Mas é uma coisa que passou na minha vida. Eu respeito todo mundo que faça. É uma coisa que eu fiz por grana, não vou mentir, como eu nunca menti. Achei que a minha vida teria acabado ali e graças a Deus as pessoas viram que não era uma coisa que eu queria fazer para aparecer ou para isso, para aquilo, que foi em relação à grana mesmo, mas não existe para mim. É um tempo que para mim... Aí você me pergunta, Rita, como é que é fazer? Não sei, porque eu estava totalmente fora de mim. Tem um profissionalismo ali, tem uma seriedade. Também tem isso, também tem. Hoje eu vejo desse lado, do profissional. Mas na época eu não via isso, porque isso me magoou muito, me machucou muito. Mas hoje eu vejo como profissional mesmo, porque lá também era profissionalismo. Porque era fazer a cena e tinha a benção. Eu não tinha obrigação e não se levava para o outro lado. Tinha a cena, mas não existia uma coisa, a pessoa não está fazendo aquilo e chega dali, acabou de gravar e continua. Não. Só se você quiser, aí o problema é seu. Mas não existe o profissional, tanto que tem câmera, tem iluminação,
Você imagina você ter tesão num set de filmagem com 30 pessoas. Um diretor falando, agora aqui à esquerda. Não, peraí que é a iluminação aqui. Bem automatizado, bem mecânico, né? Então é isso. Então você não tem que levar para um outro lado. E para mim, morreu ali. Foram 20 cenas que eu fiz. Só que essas 20 cenas que eu fiz, até o dia de hoje rende filme. Eu nunca vi, eles já passam de trás para frente. Frente para trás, de ponta cabeça, eu não sei como, mas existe. Eu saí da Fazenda, na primeira Fazenda, estava na banca de jornal. Olha. Novo filme de Rita Cadillac com Marcos Oliver. E era antigo? Aí eu falei, oi? Só porque eu estava na Fazenda? É, meu amor. É famosa, e a foto da capa era como se estivesse na Fazenda. Nós não temos ainda uma lei sobre isso, está melhorando muito. Mas nós não temos uma lei sobre isso. Sim. Burra nós que assinamos um contrato que eles são donos da imagem para o resto da vida. Então eles podem. Amanhã, se eles quiserem lançar um novo filme, eles vão lançar com as mesmas imagens de 50 anos atrás. E não tem como bloquear isso, né? Não existe, entendeu? Então, aquele negócio. Tudo bem. No outro dia me perguntaram, Rita, você voltou para aí? Não, meu amor, calma. Você está vendo cenas de lá, de vídeo atrás, que neguinho foi, recortou e botou. E tá tudo bem, tá tudo lindo. Hoje eu tenho... Não me inculca mais isso. Ele viu uma das chacretes. Oi? É o que eu te falo? É o tipo de homem que oi? Vamos. Ô Rita, esse ano a gente teve a perda do Christian, da dupla. Sim, que eu namorei ele. E aí a Gretchen colocou no livro lá, dando a entender que tinha sido você que tinha ficado traído com ele. Ela, né? Não. Que situação não chata, fui eu. Né? Não, é que é o que eu te falei, a mídia. A mídia. Então é ruim, pô, você tá casado com uma mulher maravilhosa que era a Gretchen. Ou é a Gretchen. Mas era porque era com ele. Então vamos botar assim. Uma mulher maravilhosa como ela. Ele, um baita cantor. Os dois tinham se separado, ou estavam ainda juntos, não me lembro. Não, estavam juntos. Ele viu uma das chacretes. Oi? É o que eu te falo? É o tipo de homem que, oi? Vamos, entendeu? Não queria conhecer, não queria saber. Uma transa, tchau, benção a Deus. Só que quem levou a culpa era eu, porque eu era a gostosa. Não, a gostosa, sabe? Tipo gênero Gretchen, né? Que tinha bunda, que era sensual. Então vamos botar uma contra a outra. E que não tem nada a ver. Tanto que quando ele faleceu, eu falei com a esposa dele e tudo, que nós tivemos um relacionamento, sim. Após ele separar da Gretchen, após divorciar dela. Aí nós tivemos um relacionamento por uns 2 anos, mas também acabou, tchau, benção a Deus. Ficamos amigos, que eu encontrava com ele em shows, em qualquer lugar, e batia o maior papo. Como todos os meus ex, eu me torno amiga. E a postura, né, também, Rita, sempre... Entendeu? Então, saber respeitar, né? Saber respeitar. O cara é casado, porra, eu não vou chegar e beijando. Oi, dá o beijinho daqui, de respeito, como dou com ela, o que eu vou falar com ele vai ser na frente dela, não vai ser por trás, entendeu? Então eu nunca tive nada com o Christian na época da Gretchen, nunca tive nada com nenhum cantor enquanto eu era casado. Separado era outra coisa. Reconhecimento de maternidade, eu achei que era piada. Esse ano, no Dia das Mães, salvo engano, você recebeu um presentaço. Uma intimação de reconhecimento de maternidade. Pois é, maternidade. Você já viu isso? Não. Você pode falar como foi isso? Como está sendo esse processo? Imagina, Dia das Mães, você receber uma ligação, você desce para atender, é um oficial de justiça te dando uma intimação que você tem 10 dias para apresentar sua defesa. Processado, reconhecimento de maternidade. Eu achei que era piada. Eu fui abrir o portão, fiquei olhando, procurando se tinha uma van meio assim escura, sabe? Aquele negócio. É piada, né? E eu olhando pro oficial de justiça, eu quase mandei o oficial passear. Quase eu mandei ele passear. E ele falava, é sério, dona Rita? Eu falei, não, isso é piada. Reconhecimento de paternidade, legal.
Agora, maternidade, nunca vi, mas tudo bem. Aí eu tive que chegar em casa, subir, liguei pro Gui, falei, ó, tô com um problema sério. Corre aqui porque é seríssimo. Ele falou, o que é sério pra você? Eu falei, corre que é seríssimo, hein? É processo. Aí ele veio, ele mora na esquina, ele correu aqui. Quando eu dei o papel pra ele, que eu abri a porta, falei, toma. Aí ele olhou, o que é isso? É piada? Eu falei, não, é sério. E aí eu já começo a ficar nervosa. O meu tom de voz vai lá em cima. Aí ele falou, peraí, vamos ligar pra doutora Camila, minha advogada, vamos ligar pra ela e vamos conversar. Aí ligamos, marcamos no dia seguinte, tá lá no escritório dela, levamos o papel, ela falou, ó, Rita, você tem 10 dias para recorrer à sua defesa porque você está sendo processado. A tua sorte foi que você não fez nada e recebeu a intimação. Senão você ia correr a revelia, se de repente você ia ter uma filha sem saber. E tem uma filha que está aí, que não é filha, óbvio, porque qual é a mulher que não sabe que ficou grávida? É impossível. E numa época que eu estava trabalhando com chacrinha, então não tinha como esconder que os maiores eram bem cavalos. Eu não teria 8 meses, 9 meses escondendo uma barriga. Mas ela jura que eu sou a mãe, vou fazer o quê? Quem tem que provar sou eu, né? Porque na justiça não é ela que tem que provar, eu é que vou ter que provar. Sim. Então eu vou fazer um DNA, porém, pela justiça. Não vou bancar um DNA. E nem, olha, todas as televisões já falaram, Rita, a gente vamos fazer o DNA, a gente paga, não sei o que lá. Não, porque eu não vou dar chance para que amanhã diga que esse exame foi comprado, entendeu? Então eu vou fazer pela justiça. Quando a justiça falar, pode fazer, eu vou fazer. Hoje em dia ela mora em Portugal, o problema é dela, que ela mora lá, vai ter que vir para cá para fazer. Né? Apesar que existe como ser feito ela lá e eu aqui, mas eu bato de frente, não é minha filha, não é minha filha, não é minha filha, e não enche meu saco. Imagina, amanhã ela aparece e me diz que é sua filha. Não, que loucura, gente. que loucura. É piada. É piada. Não é piada, mas o pior é assim, que é piada. Meu filho tira sarro de mim todo dia. Eu falei, minha irmã já ligou pra você hoje? Minha irmã já conversou com você? Já pediu quanto? Aí eu falo, não, por quê? Ah, então o filho aqui vai pedir. Aí a gente brinca, sabe? Virou brincadeira entre a gente, virou brincadeira. Rita, projetos atuais, que eu amo. Atual? Como está a Rita Cadillac atualmente? Projetos que você não falou. Não tem projetos assim, não. Todos os projetos, todos os meus projetos, trabalho bastante, graças a Deus. Faço muito podcast, eu faço muito show. E gozar que hoje em dia os meus shows, eu tô fazendo muito festa fechada de firmas e muita festa fechada de aniversários. Eu fui fazer, tem nem um mês, eu fui fazer uma festa de aniversário que eu saí de lá tão emocionada e tão agradecida a Deus. Foi uma moça que ela estava fazendo 65 anos. E ela... De uma mulher, aniversário de uma mulher. Olha só que legal. Ela, quando ia completar 60 anos, ela tentou me contratar para fazer o show. Só que ela descobriu que estava com câncer. Então não quis a festa, né? Não fizeram a festa. Graças a Deus ela se curou. Em seguida veio pandemia. E agora ela realizou o sonho dela. Ela me contratou. Então quando ela me falou isso, a lágrima veio, claro que veio. E eu fiquei tão emocionada porque ela falou assim, Rita, você está realizando o maior sonho da minha vida, que era te conhecer. Então, isso é muito gostoso. Vir de uma mulher, sabe, falar isso, fazer questão de que eu, Rita Cadillac, estivesse na festa dela de 65 anos. É demais. É muito bonito isso. Porque a vida inteira ela me conheceu, a vida inteira ela me curtiu. É admiração, né? Sabe? Então isso é gostoso. É isso que eu falo. A minha vida sempre foi pautada nisso. É na admiração, no carinho e no respeito das pessoas para comigo. E hoje o meu projeto são esses. Continuar trabalhando, fazendo shows fechados ou abertos, ou firmas. Então eu faço muito isso, faço muito podcast. E as minhas plataformas. Entra então, lá, assina, vai lá, assina, porque tá vindo. Aproveita para contratar a Rita Cadillac. Pois é, entra lá no meu Instagram, vai lá, aí é @Rita Cadillac. Todas as redes é @Rita Cadillac. Vai lá, tem lá
o meu e-mail, vai lá, tem o telefone, quem vai falar não sou eu, é meu escritório, não sou eu, estou avisando, não sou eu, é o escritório. Exatamente, e a próxima fala, agora tá vindo um ensaio novo. Me fale um feitiço. Ah, então uma pessoa, alguém fala lá pra você. Eu vou fazer um ensaio de fetiches. Ai, Rita, não Mas acredito. Estamos chegando numa parte chata. Não é chata não. Não, que fim não. Fim não existe. Olha, fim não existe. Hoje, por hoje. Encantada com você. Também, que eu gosto muito de você. Com sua leveza, com seu alto astral, como recebeu nossa equipe aqui tão bem na sua casa. Eu nem recebi porque eu não fiz nada. Muito, muito, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo amou também. E olha, o nosso próximo convidado você conhece, sabe? É quem? Vem aqui, deixa eu te falar aqui. É isso. Se você quer saber também, no próximo episódio, fica aqui, Splash Encontra. Beijo! Ela saiu correndo.